Eu hipotequei a loja por 500 mil euros para salvar o negócio falido do meu irmão, e no dia seguinte, os meus pais bateram à porta exigindo que eu lhes desse tudo de volta, como se o sangue que corre nas veias não contasse para nada. Matei-os devagar, não com veneno ou faca, mas com a frieza de quem aprendeu que a família é só uma ilusão conveniente quando o dinheiro acaba. E se me perguntarem se me arrependo, eu sorrio e digo: arrependo-me de ter demorado tanto para ver a verdade nua e crua por trás dos abraços falsos. O sol de Lisboa entrava pelas janelas empoeiradas da loja, filtrado pelas cortinas de renda que minha avó costurara há décadas, e eu sentia o peso daquela decisão como uma âncora no peito. A Padaria do Tejo, assim se chamava o nosso pequeno império familiar, erguia-se no bairro Alto desde 1925, com o cheiro eterno de pão quente e pastéis de nata a atrair os turistas e os locais como um imã invisível. Eu, Ana Sofia Mendes, aos 42 anos, era a guardiã daquele legado, ou pelo menos assim pensava. O meu irmão, João, o filho dourado, havia herdado o charme fácil e a irresponsabilidade que o pai lhe perdoava tudo. O negócio dele, uma agência de viagens que prometia roteiros exóticos pelo Algarve, afundava-se como um barco furado no Tejo, e quem pagava a conta? Eu, sempre eu. Naquela manhã de verão, com o ar úmido a colar a camisa ao corpo, assinei os papéis no banco do Chiado. O gerente, um homem de fato cinzento e olhos vazios, murmurou algo sobre garantias sólidas, enquanto o carimbo ecoava como um tiro. 500 mil euros. Metade da hipoteca da loja, o meu único bem real, o que me sustentava desde que o divórcio me deixara sozinha com as dívidas do ex-marido. Para o João, pensei, para a família. Liguei-lhe logo depois, a voz trêmula de emoção: está feito, mano. Os teus credores vão ser pagos. Agora respira. Ele riu, aquele riso leve de quem nunca carrega o fardo, e prometeu: vou-te pagar tudo em 6 meses, mana. És a melhor. Mas o destino, ou talvez o diabo que habita nas famílias portuguesas, tinha outros planos. Às 3 da tarde, ouvi a porta da loja ranger, não o tilintar habitual dos clientes, mas um estrondo seco, como se alguém quisesse invadir o meu mundo. Lá estavam eles, o meu pai, Manuel, com a bengala a bater no chão de azulejos como um juiz a bater o martelo, e a minha mãe, Rosa, com os olhos inchados de choro fingido, o lenço de renda a abanar como uma bandeira de rendição. Atrás deles, o João, cabisbaixo, mas com um brilho culpado nos olhos. Ana Sofia, o que é que fizeste? Trovejou o pai, sem preâmbulos, sem um beijo na face como era costume. Hipotecaste a loja. A herança da tua avó. Sem nos consultar. Sentei-me atrás do balcão, as mãos a tremer sobre a massa de pão que mal começara a sovar, e respirei fundo. Pai, era para salvar o João. Ele ia perder tudo. A família primeiro, não é o que sempre dizes. A mãe interveio, a voz um lamento melodramático que eu conhecia de cor desde a infância em Alfama, onde crescéramos entre fados e discussões à mesa. Mas filha, e nós? E a tua prima Luísa que precisa de dinheiro para o tratamento do miúdo? Aqueles 500 mil podiam ser divididos. O João já tem o suficiente. O João. O suficiente. O homem que gastara fortunas em jantares no bairro Alto e viagens a Paris com a amante de turno. Engoli em seco, sentindo o ácido da bile subir à garganta. Mãe, o João estava falido. Eu fiz isto por ele. Por todos nós. O pai aproximou-se, o cheiro a tabaco e a vinho do Porto a envolver-me como uma nuvem tóxica. Não, miúda. Fizeste por ti. Para te sentires importante, a salvadora da família. Agora, desfaz isso. Transfere o dinheiro para a conta da Luísa. Ela é sangue, como tu, mas mais necessitada. Mais necessitada? A Luísa, que vivia de rendas em Cascais e colecionava joias que eu só via em revistas. O João pigarreou, finalmente abrindo a boca. Mana, o pai tem razão. Eu arranjo outro jeito. Não quero ser o culpado disto. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim, não um copo de vidro, mas o fio invisível que me ligava à ilusão de unidade familiar. Eu via-os agora como eram, predadores disfarçados de pais e irmão, lendas vivas do fado português, que tanto cantamos, mas que na verdade significa resignação perante a injustiça. Saiam, sussurrei, a voz rouca como o Tejo em maré baixa. Saiam da minha loja. Eles saíram, resmungando promessas de conversar depois,
mas eu sabia que era o fim. O fim da Ana Sofia submissa. Naquela noite, sozinha no apartamento acima da padaria, com o ronco distante dos elétricos de Lisboa a embalar os meus pensamentos, comecei a traçar o plano. Não era raiva cega, era algo mais profundo, uma dissecação fria da alma humana, como os cirurgiões que abrem o peito para ver o coração bater. Eu lera sobre vingança em livros de psicologia, aqueles que falam de como o trauma familiar molda monstros. Em Portugal, onde a família é Deus e prisão ao mesmo tempo, a traição corta mais fundo que a navalha de um bandido no cais das colunas. Decidi que eles pagariam, não com sangue, mas com a perda de tudo o que mais amavam, a fachada de perfeição. Comecei pelo João. No dia seguinte, fingi arrependimento e convidei para um café no Time Out Market, onde o bulício de turistas nos protegia de olhares curiosos. Mano, perdoa-me a teimosia, disse, os olhos baixos como uma virgem de fado. Ele mordeu o isco, claro, o ego dele era maior que a estátua do Cristo Rei. Eu sabia que ias ver a razão, gabou-se, pedindo mais um pastel de nata. Enquanto ele devorava, eu gravei tudo no telemóvel escondido na mala, as confissões sobre as dívidas ocultas, as amantes, os cheques falsos para os credores. Mas mana, se eu te contar um segredo. O negócio não era só meu. O pai investiu 200 mil sem a mãe saber. E agora, com a hipoteca, ele quer recuperar tudo para si. O meu coração acelerou, mas mantive o rosto sereno, como as madonas nos azulejos das igrejas lisboetas. Conta-me mais, incentivei, e ele despejou, esquemas de evasão fiscal, subornos a inspetores do turismo, uma vida construída em areia movediça. Gravei cada palavra, cada riso cúmplice. Quando nos despedimos, ele beijou-me a face, alheio ao veneno que plantara na própria ferida. Com o pai, foi mais subtil. Ele era o patriarca, o homem que ditava as regras desde que eu me lembrava, com as suas histórias de pescador no Douro misturadas a sermões católicos. Marquei um almoço no cais do Sodré, num tasco de marisco onde o cheiro a alho e coentros abafava as mentiras. Pai, vamos resolver isto como adultos, propus, servindo-lhe um copo de vinho verde. Ele bufou, mas comeu, os homens portugueses comem enquanto conspiram. Falei da loja, da herança, e ele soltou a língua. A tua avó nunca quis que a loja ficasse contigo, Ana. Era para o João, o varão. Tu és só a guardiã temporária. E então, o golpe, mas agora, com o dinheiro da Luísa. Ela é a herdeira verdadeira. Tem o sangue dos mentes puro, sem o teu divórcio a manchar. Gravei também, o telemóvel no bolso do avental, capturando o ódio velado na voz rouca. Ele admitiu mais, o testamento falsificado anos atrás, a transferência secreta de fundos para a conta da mãe, que por sua vez financiava a boa vida da prima em Cascais. Somos família, pai, disse eu, fingindo lágrimas. Sim, e a família protege os seus, respondeu ele, brindando ao copo vazio. A mãe foi a mais fácil, ou a mais dolorosa. Ela, com as suas rezas diárias na sede de Lisboa e os lamentos sobre o fado que nos persegue, era a mestra da manipulação emocional. Convidei-a para chá na loja, com as natas quentes a fumegar como ofrendas a uma deusa traidora. Mãe, sinto-me tão sozinha nisto tudo, confessei, e ela abraçou-me, o perfume a lavanda misturado ao cheiro de hipocrisia. Filha, o teu pai e eu só queremos o melhor. A Luísa sofre tanto. E o João, coitado, é fraco como o teu avô. Fraco. Como o avô que construíra a padaria com as mãos calejadas. Enquanto ela tagarelava, eu ativei a gravação no altifalante escondido. Ela confessou, as cartas anónimas à minha ex-sogra para sabotar o meu casamento, os sussurros aos vizinhos sobre a filha rebelde que abandona a família. Mas eu amo-te, Ana. Só que o dinheiro é para unir-nos. Unir-nos. Ri por dentro, um riso amargo como o café amargo que servia. Com as gravações no meu poder, o plano ganhava forma. Não as usaria imediatamente, isso seria misericórdia. Em vez disso, espalhei sementes de dúvida. Enviava áudios curtos ao João, trechos editados onde o pai o acusava de fraqueza, ao pai, mensagens da mãe a queixar-se do fardo que ele era, à mãe, confissões do João sobre as traições dela com o confessor da paróquia. Vi-os desmoronar aos poucos, como as fachadas antigas do Chiado após o terremoto. Mas o verdadeiro golpe veio meses depois,
quando a hipoteca começou a apertar. A loja rangia sob o peso das prestações, e eu, fingindo desespero, convidei-os a uma reunião familiar no Rossio, sob a sombra da estátua de Dom Pedro IV. Lá, revelei as gravações, não todas, só o suficiente para os olhos se arregalarem como peixes no cais. Vocês não são família, declarei, a voz firme como o granito das calçadas. São parasitas. E eu sou o hospedeiro que acordou. O pai urrou, a bengala a tremer, a mãe desmaiou dramaticamente, o João tentou bater-me, mas eu era mais rápida, anos de sovar massa a darem-me força. Chamei a polícia, falsos alarmes de ameaça à propriedade, e eles foram arrastados, humilhados perante os transeuntes. No dia seguinte, processei-os por difamação e tentativa de fraude, usando as gravações como prova irrefutável. O escândalo rebentou nos jornais locais, família lisboeta em guerra pelo legado de padaria centenária. Enquanto eles se debatiam em advogados e dívidas, eu vendi a loja, não por miséria, mas por um valor que me permitiu recomeçar em Porto, longe do veneno de Lisboa. O João faliu de vez, a agência fechada por evasão fiscal. O pai sofreu um infarto de raiva, confinado a uma cama no hospital de Santa Maria. A mãe, abandonada pela Luísa que fugira com o dinheiro restante, cantava fados sozinha num quarto de pensão em Alfama. E eu? Eu viajava pelo Douro, o vinho tinto a aquecer a alma vingada, sentindo pela primeira vez o gosto da liberdade. A vingança não é doce, dizem, é amarga como o azeite virgem. Mas liberta. E em Portugal, onde o saudosismo nos prende ao passado, eu escolhi o futuro. Sem eles. Os meses seguintes àquela reunião no Rossio foram um turbilhão de papelada e olhares enviesados nas ruas de Lisboa. Eu acordava todas as manhãs com o peso da solidão nova, mas também com uma clareza que nunca tivera, como se tivesse arrancado uma catarata dos olhos da alma. A padaria, agora semi-fechada enquanto os inspetores avaliavam a hipoteca, ecoava vazia, os fornos frios como corações endurecidos. Mas eu não chorava. Em vez disso, mergulhava nos livros de psicologia que comprara na FNAC do Chiado, A Traição Familiar, Raízes do Ódio, de um autor americano, mas com ecos do nosso fado nacional. Aprendi que o que eles me fizeram não era raro, em Portugal, terra de mães que sacrificam tudo pelos filhos varões e pais que ditam heranças como reis absolutos, a filha é sempre o bode expiatório. Liguei para o meu terapeuta, o Dr. Almeida, um homem calmo de barba grisalha que atendia num consultório em Belém, perto dos pastéis que ironicamente me faziam lembrar a loja. Ana, vingança é um ciclo, avisou ele na nossa sessão por Zoom, o fundo de azulejos manuelinos a contrastar com a minha tela escura. Pode libertar, mas corrói. Rime, um riso seco como o vinho de mesa barato. Doutor, eles corroem-me há 42 anos. É a minha vez de morder de volta. Ele suspirou, mas não insistiu. Conhecia-me o suficiente para saber que a Ana Sofia de agora não era a mulher submissa que entrara no seu consultório 3 anos antes, após o divórcio. O divórcio. Esse era outro capítulo da novela familiar. O meu ex, o Rui, um engenheiro de pontes que construía vidas alheias mas destruía a própria, fora encorajado pela minha mãe a procurar alguém melhor, alguém católica devota como ela. Ele precisa de uma esposa que reze o terço, não uma que trabalha até meia-noite, dissera ela, sem pudor, no funeral da avó. Agora, com o escândalo nos jornais, o Rui ligara-me, a voz melosa de remorso tardio. Ana, ouvi o que aconteceu. Se precisares. Desliguei sem responder. Não precisava dele, precisava de mim, da mulher que emergia das cinzas como fênix num céu de verão algarvio. Enquanto isso, o João tentava contra-atacar. Mensagens no WhatsApp à meia-noite. Mana, isto é loucura. O pai está no hospital por tua causa. Pensa na mãe. Bloqueei-o, mas não antes de ver o pânico nos emojis, palhaços sem graça. Como a vida dele investiguei mais, contratei um detetive privado, um tipo discreto de Alcântara chamado Vasco, que cobrava caro mas entregava o ouro. Ele tem uma dívida de 150 mil com agiotas do Barro Alto, relatou Vasco numa tarde chuvosa, o café a fumegar entre nós. E a amante? Grávida, e não dele. Sorri pela primeira vez em semanas. Perfeito. Com o pai no hospital, visitei uma vez, por obrigação, ou talvez por um resquício de humanidade que ainda me restava. O quarto cheirava a desinfetante e a derrota, as máquinas a apitar como um fado eletrónico. Ele, magro e pálido,
os olhos fundos como poços no Douro, murmurou: perdoa-me, filha. Eu errei. Mas eu vi a mentira, o mesmo olhar calculista que usara para me negar a universidade, preferindo que eu ficasse na loja enquanto o João estudava turismo em Coimbra. Pai, o perdão é para deuses, não para mim, respondi, deixando um ramalhete de flores murchas na mesa de cabeceira. Saí sem olhar para trás, o elevador a descer como o meu antigo eu. A mãe foi diferente. Ela ligava todos os dias, a voz um gemido de viúva em luto antecipado. Ana Sofia, vem à missa conosco no domingo. O padre diz que o rancor é pecado mortal. Pecado. O pecado era ela, que desviara fundos da avó para pagar as dívidas do João, deixando-me mendigar empréstimos para o funeral. Marquei um encontro no Jardim da Estrela, sob as árvores centenárias que sussurravam segredos ao vento atlântico. Lá, com os pombos a bicar migalhas como abutres, confrontei-a com uma cópia das gravações, não as originais, mas editadas para realçar o veneno dela. Mãe, ouve-te a ti mesma. A Ana é egoísta, merece o que tem. Ela chorou, genuíno ou não, as mãos a torcer o rosário como se pudesse exorcizar a verdade. Eu só queria proteger a família, soluçou. Protegê-la? De quê? Da verdade que eu agora empunhava como uma espada. A família acabou quando me sacrificaste por eles, disse eu, a voz baixa mas afiada como navalha. Deixei-a ali, encolhida no banco, o sol poente atingir o céu de sangue, um presságio, talvez, do que viria. O plano evoluía. Com a ajuda de Vasco, reuni provas, extratos bancários falsificados, e-mails trocados entre o pai e a Luísa sobre partilhar o legado, até fotografias do João com a amante num hotel em Sintra. Levei tudo ao advogado, uma mulher feroz chamada Inês, de um escritório no Príncipe Real, que cheirava a livros velhos e justiça tardia. Podemos arruiná-los, disse ela, os óculos a reluzir. Difamação, fraude, até coação emocional, em Portugal, os tribunais adoram dramas familiares. Assinei o processo, sentindo o tinido da caneta como o fechar de um caixão. Enquanto esperava o julgamento, reforcei a loja. Contratei um jovem padeiro de Moçambique, o Zé, com mãos mágicas para os bolos de amêndoa, e abri aos turistas com um novo menu, sabores da traição, ironicamente, pastéis com recheio picante. O negócio floresceu, paradoxalmente, o burburinho do escândalo a atrair curiosos como moscas ao mel. É a Ana da história do jornal, sussurravam no balcão. Eu sorria, servindo-lhes o veneno doce da indiferença. Mas à noite, sozinha, o demónio da dúvida visitava-me. Sonhava com a infância, piqueniques no Monsanto, o pai a contar histórias de mouros, a mãe a cantar Grândola baixinho. Acordava suada, questionando, valia a pena destruir para reconstruir? O Dr. Almeida diria sim, que a catarse liberta. Mas eu sentia o vazio, um buraco negro onde o amor familiar devia estar. Ainda assim, prossegui. A vingança, em terras lusas, é como o vinho, melhora com o tempo, mas deixa a ressaca. O primeiro golpe judicial caiu sobre o João. O Tribunal de Lisboa ordenou o embargo dos seus bens, o carro desportivo, o apartamento em Saldanha, e ele apareceu à porta da padaria, desgrenhado, olhos vermelhos de noite sem claro. Mana, por favor. A amante fugiu, levou tudo. O pai diz que é karma. Karma. Ri alto, o som e quando nos fornos vazios. Não é karma, João. É consequência. Sai, antes que chame os polícias de novo. Ele saiu, cambaleando como um bêbado no São João, e eu senti um pico de culpa, fugaz, como um raio no Tejo. Mas recordava as noites em que eu cobria as suas faltas, mentindo aos pais para o proteger, e a culpa evaporava. A família que ele invocava era mítica, não real, uma tapeçaria tecida com fios de egoísmo. O julgamento propriamente dito foi um circo, digno de um episódio de Conta-me Como Foi, mas sem o romantismo dos anos 80. O tribunal no Campus de Justiça de Lisboa, com as suas paredes de vidro moderno contrastando com a pompa antiga dos juízes de toga, encheu-se de repórteres do Correio da Manhã e familiares distantes que cheiravam a intriga. Eu entrei de cabeça erguida, o vestido preto simples como luto simbólico, o cabelo preso num coque severo, a Ana Sofia vingadora, não a vítima chorona. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho e sotaque alentejano pausado, leu as acusações: fraude familiar, difamação agravada, coação para transferência de bens.
O meu advogado, Inês, apresentou as gravações como prova rainha, áudios cristalinos onde o pai ordenava: desfaz a hipoteca ou és deserdada. A mãe sussurrava: a Luísa merece mais que tu, egoísta, e o João ria: a mana paga sempre. O tribunal arfou, um repórter murmurou: escândalo dos Mendes. O pai testemunhou primeiro, apoiado numa muleta nova, a voz trêmula mas carregada de indignação machista. Ela é a filha, devia obedecer. A loja é dos Mendes, não dela. Inês contra-argumentou com frieza: Sr. Mendes, o registro de propriedade está em nome da Ré, Ana Sofia, desde 2010. E as gravações provam tentativa de burla. Ele corou, o bigode a tremer como folhas no vento de Sintra, e eu vi o monstro cair, o patriarca reduzido a um homem comum, frágil. A mãe veio a seguir, o rosário a tilintar como grilhões, as lágrimas a fluir em cascata. Eu só queria o bem da família. O fado nos castiga assim. O juiz ergueu uma sobrancelha. Em Portugal, o apelo ao fado ainda comove, mas não absolve. Inês reproduziu o áudio dela a sabotar o meu casamento. Diz ao Rui que ela é estéril, coitada. Gritos no público. A Luísa, na plateia, fugiu a meio, o rosto pálido como queijo da serra. O João foi o clímax, ou o anticlímax. Desleixado, com fato amarrotado e olheiras profundas, ele gaguejou: era tudo brincadeira, mana. Não levem a mal. Brincadeira. Como as brincadeiras dele que me custaram noites em claro a equilibrar as contas da agência. Inês mostrou os extratos, 200 mil desviados para contas offshore nas Ilhas Caimán. Sr. Mendes Júnior, isso é crime fiscal, não brincadeira. Ele desabou, chorando como criança, e eu senti. Nada. Nem pena, nem ódio, só vazio, o preço da dissecação emocional. O verdito veio 2 semanas depois: condenação por fraude, pai e irmão, multas de 100 mil cada, difamação, mãe, 50 mil e retratação pública, e proibição de contacto comigo por 2 anos. A loja foi desipotecada parcialmente, graças a uma cláusula que Inês inserira, e eu recebi indemnizações que cobriam as perdas. Saí do tribunal sob flashes, o sol de outono a aquecer a pele como uma bênção pagã. Mas a vitória era agridoce. Naquela noite, no meu apartamento, com o Tejo a brilhar lá embaixo como uma serpente de prata, bebi um copo de Porto Town e chorei, não por eles, mas por mim, pela menina que sonhara com uma família unida como nos filmes do cinema São Jorge. Liguei para o Zé, o padeiro moçambicano: amanhã abrimos em cheio. Vamos fazer bolos de vingança. Ele riu, a voz quente como o sol de Maputo: patroa, em África dizemos que o perdão é liberdade. Mas entendo-te. Os dias viraram semanas, e Lisboa mudou, ou eu mudei. A padaria renasceu como o Tejo renascido, com menus inspirados em histórias de superação, pastéis Fênix com canela picante, pães Liberdade crocantes por fora, macios por dentro. Os clientes vinham não só pelo doce, mas pela história, contava-a em rodapios, editada para inspirar, não ferir. A família trai, mas a alma resiste, dizia, e eles assentiam, partilhando as próprias feridas. O pai saiu do hospital, mas não para casa, para uma casa de repouso em Oeiras, financiada pela venda forçada do apartamento dele. Mandou uma carta, caligrafia trêmula: filha, o orgulho matou-me. Perdoa um velho tolo. Guardei-a numa caixa, junto às fotografias antigas, mas não respondi. O perdão, aprendi, é um luxo que se ganha, não se pede. A mãe instalou-se com a Luísa, ironia cruel, pois a prima, ao saber do escândalo, cortara laços, fugindo para a Espanha com um amante tauromáquico. Sozinha em Alfama, a mãe cantava fados em bares de terceira, a voz rouca de uísque e remorsos. Uma vez, vi-a de longe, no terreiro do Paço, o lenço a voar como alma penada. Parei, o coração apertado, mas segui em frente. Algumas feridas curam sozinhas, outras, definham. O João desapareceu para o Algarve, trabalhando como guia turístico em autocarros poeirentos, a amante e o filho legítimo uma memória amarga. Ouvi dizer que tentara suicídio, uma overdose de comprimidos no quarto de hotel em Lagos. Sobreviveu, claro, os fracos sempre sobrevivem para sofrer mais. Não fui ao hospital, em vez disso, enviei flores anônimas com uma nota: levanta-te e anda, como eu fiz. Com o tempo, o vazio encheu-se de novo. Encontrei amor, não o romântico de novelas,
mas o sólido, no Zé, que se tornou parceiro na padaria e na vida. Juntos, sonhávamos expandir para Porto, onde o vinho e o mar curam tudo. Mas a vingança deixara marcas, noites de insônia onde ouvia as vozes gravadas na cabeça, um eco psicológico que o Dr. Almeida chamava fantasma do trauma. Ainda assim, caminhava pelo Tejo ao pôr do sol, sentindo a brisa salgada como um bálsamo. Em Portugal, a vida é um fado, triste, mas belo. E o meu? Era de renascimento, escrito com tinta de sangue e açúcar. O inverno chegou a Lisboa como um manto cinzento, o vento do Atlântico a uivar pelas ruelas do bairro alto como lamentos não ditos. A padaria prosperava, mas eu sentia o puxão do norte, Porto, com as suas pontes de ferro e o Douro encrespado, chamava-me como um amante antigo. Vamos, disse ao Zé numa manhã de geada, enquanto sovávamos massa para os bolos rei de Natal. Lisboa traiu-nos, Porto acolhe. Ele sorriu, os dentes brancos contra a pele escura, e assentiu, em Moçambique, mudamos de rio para não afogar. Empacotamos a vida em caixotes, fornos, moldes de azulejos, memórias editadas, as boas, como os natais com a avó, as más incineradas numa fogueira simbólica no Monsanto. Vendi a loja por um preço justo a um casal jovem de Évora, que prometeu manter o nome Tejo Renascido. Não hipotequem o sonho, avisei, e eles riram, inocentes como eu fora um dia. A viagem de comboio foi um ritual de despedida, o Douro a deslizar pela janela como vinho derramado, estações com nomes poéticos, Pinhão, Régua, a marcar o fim de um capítulo. Em Porto, alugamos um espaço na Ribeira, de frente para o rio, com varandas de ferro forjado que rangiam como segredos. Padaria do Douro, batizamos, e o cheiro de pão fresco misturou-se ao sal do mar, atraindo locais e visitantes como o vinho do Porto atrai colecionadores. Mas a vingança não acaba com a distância, ela metamorfoseia, torna-se uma vigilância subtil. Mantive contacto com Vasco, o detetive, agora um aliado pago por mensagens esporádicas. O teu irmão está limpo, mas amargo, relatou ele no e-mail. Trabalha em Lagos, guia tours para ingleses bêbados. O pai piorou, Alzheimer precoce, talvez do stress. O pai. O homem que me ensinara a pescar no Tejo, agora perdido em névoas mentais. Senti um aperto, mas empurrei-o para o fundo da mente. E a mãe? Canta em bares, mas o álcool leva a Luísa mandou divórcio por procuração. Essas notícias eram como doses homeopáticas de veneno, mantinham-me alerta, mas não paralisada. No novo começo, encontrei comunidade, as mulheres da Ribeira, viúvas e mães solteiras que se reuniam na nossa padaria para café e confissões. A família é uma prisão bonita, disse uma, a Maria, com mãos calejadas de costureira. Eu escapei da minha aos 50. Rimos juntas, partilhando histórias de mães que preferem filhos pródigos a filhas leais. O Zé e eu tornámo-nos mais que sócios. Numa noite de São João, com fogueiras a crepitar na marginal e sardinha a assar no ar, ele beijou-me sob as estrelas. Ana, tu és o meu Douro, profunda, mas navegável. Era amor maduro, sem ilusões, forjado no fogo da sobrevivência. Gravidez veio meses depois, inesperada como um arco-íris no temporal portuense. Uma menina, disse o ecógrafo, e eu chorei, de medo e alegria, prometendo a ela um mundo sem as correntes que me prenderam. Mas o passado regressou no Natal, disfarçado de carta registada. Do advogado da família, um homem pomposo de Lisboa, os seus pais intentam recurso. Alegam insanidade e coação sua. Insanidade. Minha. Ri, amarga, enquanto o Zé me abraçava. Respondi com Inês, agora amiga além de advogada, contra-argumenta com as gravações atualizadas. Eu tenho mais. Sim, mais, Vasco descobrir e-mails recentes do João a tentar extorquir o pai debilitado por dinheiro para a ex-amante. O recurso arrastou-se como um vinho envelhecido, mas eu vivi. Em Porto, juntei-me a um grupo de terapia para sobreviventes de abuso familiar, no Centro Comunitário da Foz. Lá, sob o mar agitado, partilhei pela primeira vez sem edição, matei-os com verdade, mas parte de mim morreu também. Uma terapeuta, a doutora Sofia, ironia do nome, assentiu, a vingança é catarse, mas o luto segue. Deixo-os ir. Luto? Pelos monstros. Mas comecei, devagar, queimando cartas antigas na Praia da Luz, as chamas a dançarem como fados vivos.
A primavera trouxe o nascimento da nossa filha, Inês, em homenagem à advogada e à força feminina. Segurei-a nos braços, o cheiro a leite e inocência a encher o quarto do Hospital de São João, e jurei: tu serás livre, minha pequena. Sem hipotecas de sangue. O Zé chorou, o porto lá fora em flor como um sonho ribeirinho. Enquanto isso, o recurso caiu. O juiz, agora uma mulher de olhar penetrante, citou as novas provas, reagiu em legítima defesa psicológica. Indenizações dobradas, e uma ordem de restrição permanente. O pai, no lar, não compreendeu, o Alzheimer roubara-lhe a malícia, deixando um casulo vazio. A mãe, em colapso, internada numa clínica em Coimbra por depressão. O João fugiu para a Espanha, um gosto na máquina. Eu perdoei. Não totalmente. Mas libertei. O ato final da vingança é soltar as correntes. Caminhava com Inês ao colo pela ponte de Dom Luís, o Douro a murmurar abaixo, sentindo a vida renascer. Em Portugal, o passado é saudade, o futuro, vinho novo. Os anos em Porto fluíram como o Douro em cheia, generosos mas imprevisíveis. A Inês cresceu rápida, com cachos negros como os da avó, a boa avó, a da padaria, e olhos curiosos que questionavam tudo. Mãe, por que o avô não vem às festas? Eu hesitava, moldando respostas como massa. O avô está longe, mas ama-te à sua maneira. Mentira piedosa, mas necessária. A criança não merece o veneno dos adultos. A padaria expandiu-se, filiais em Gaia e no centro histórico, com Zé a gerir as operações e eu a criar receitas que contavam histórias. Bolo da liberdade, esponjoso com toque de limão algarvio, pão da renúncia, denso e nutritivo, para quem aprende a soltar. O negócio atraía chefes famosos, até um artigo no Público, Ana Mendes, da traição à triunfo no Douro. Li-o com um sorriso torto, o telefone a tocar com convites para palestras. Falo sobre a resiliência familiar, pediam. Eu falava, mas editava, o drama cronificava para os livros que agora escrevia à noite, um diário terapêutico que o Dr. Almeida incentivava, transformador em arte, Ana. O contacto com a família era zero, mas ecos chegavam via Vasco, que se tornara amigo, convidado para jantares de francesinha. O teu pai faleceu, disse ele numa tarde de outono, o rio cinzento lá embaixo. Enfarte, no lar. Pediu por ti no fim. Senti um vazio, não dor aguda, mas um buraco que o tempo enchera com indiferença. O funeral foi discreto, em Lisboa, não fui. Em vez disso, levei Inês ao cemitério da avó em Alfama, pusemos flores no túmulo, pela verdadeira família, sussurrei. A morte do pai abalou a mãe, ouvi via uma prima distante, a única que restara neutra. Ela piorou, Ana. Clínica em Coimbra, alucinações. Chama por ti. Alucinações. Imagens dela a rezar, o rosário a tilintar, voltaram como fantasmas. Ponderei visitar, mas o Zé deteve-me, não por obrigação, amor. Por escolha. Escolhi não, ou não ainda. Em vez disso, enviei dinheiro anónimo para a clínica, o suficiente para cuidados dignos. Não perdão, mas humanidade residual. O João reapareceu num e-mail inesperado, de um endereço espanhol. Mana, tenho um filho teu sobrinho. Preciso de ajuda. O passado foi erro. Anexou foto, um miúdo de 5 anos, olhos como os dele, mas inocentes. Meu coração fraquejou, sangue chama sangue, dizem os provérbios lusos. Respondi, manda o rapaz para Porto. Eu cuido dele enquanto te recompões. Sem perguntas. Ele aceitou, e o pequeno Miguel chegou de comboio, tímido, com uma mochila de desenhos. Inês adotou-o como irmão instantâneo, ensinando-lhe a sovar massa, assim, forte como a mãe. Cuidar de Miguel era expiação, via o João nele, mas também a mim, a criança sacrificada. Contava-lhe histórias do Tejo, omitindo as sombras, e ele florescia, aprendendo portugueses com sotaque andaluz. O João visitava esporadicamente, um homem quebrado, trabalhando em vinhas no Alentejo agora, sóbrio mas marcado. Obrigado, mana, murmurava, sem olhar nos olhos. Não perdoava, mas tolerava, a vingança evoluíra para indiferença compassiva. A mãe saiu da clínica num verão quente, instalando-se num convento em Coimbra, freira leiga para expiar pecados. Quer ver os netos, escreveu a prima. Levei Inês e Miguel,
o carro a devorar a autoestrada como páginas viradas. No claustro sombrio, cheirando a incenso e pedra antiga, ela esperava, envelhecida, o cabelo grisalho preso num lenço, os olhos fundos de remorsos. Ana Sofia, sussurrou, estendendo mãos trêmulas. Abraçámo-nos, rígidas como estátuas de romaria. Mãe, o que fizemos foi feio, disse eu, a voz baixa para as crianças não ouvirem. Ela chorou, eu fui o feio. Perdoa-me, filha. O fado leva-nos, mas o amor salva. As crianças romperam o gelo, Inês ofereceu um desenho de família unida, Miguel um abraço desajeitado. Saímos com promessas de visitas, mas sem ilusões, o laço rebentara, remendado com linhas frágeis. De volta ao Porto, o Dr. Almeida, agora virtual de Lisboa, elogiou, estás a integrar o trauma, Ana. A vingança foi o bisturi, agora, costuras. Sim, costurava, livros publicados, Sombras do Tejo, uma história de traição e redenção, best-seller modesto que inspirava mulheres em todo o país. Palestras em universidades de Coimbra e Lisboa, onde partilhava, a família não é sangue, é escolha. O Zé propôs casamento numa ponte sobre o Douro, anel simples de ouro de filigrana. Casa comigo, minha fênix. Casei-me-nos na Sé do Porto, só família escolhida, sem sombras do passado. A lua de mel no Algarve curou feridas, praias de areia branca, mar turquesa lavando culpas. Mas a vida, como o Douro, tem curvas. Miguel adoeceu, leucemia, diagnosticada num check-up de rotina. O mundo parou, eu, que combatera demónios familiares, agora lutava contra o invisível. Hospitais em Porto, quimioterapias que o deixavam pálido como azulejos rachados. Mãe Ana, dói, chorava ele nas noites. Eu cantava fados baixinho, prometendo, vencerás, como eu venci. O João veio, humilde, segurando a mão do filho, deixa-me ajudar. Deixei, ele doou-me dula, compatível por milagre genético. A recuperação foi lenta, mas veio, Miguel voltou à padaria, mais forte, com cicatrizes invisíveis como as minhas. Naquele inferno, encontrei paz verdadeira. A vingança, outrora fogo, agora cinzas férteis. Obrigado por me ensinares a perdoar, disse ao João numa tarde chuvosa. Ele assentiu, tu ensinaste-me a ser homem. 10 anos após a hipoteca que mudara tudo, voltei a Lisboa, não como vítima, mas como testemunha. O Tejo ainda corria, indiferente, as gaivotas a gritar como ecos do passado. A antiga padaria era agora um café trendy, com azulejos preservados mas menu de avocado toast para hipsters. Parei à porta, Inês e Miguel a tirarem selfies, o Zé a segurar a minha mão, fecha o ciclo, amor. O ciclo fechou-se no cemitério, onde enterrei o último fantasma. A mãe falecera em paz no convento, de causas naturais, deixando uma carta, Ana, perdoa o que não mereceste. Ama pelos dois. Chorei então, genuíno, pelo que pudera ser. O funeral reuniu restos, o João, sóbrio e pai dedicado, a Luísa, regressada arrependida, primos que fingiam laços. Éramos tóxicos, disse ao João no repasto, copos de vinho do Dão a tilintar. Mas sobrevivemos. De volta ao Porto, a vida era rio calmo. A padaria uma cadeia pequena, mas influente, livros, TED Talks, até um documentário na RTP sobre mulheres portuguesas, da submissão à força. Eu, aos 52, era ícone relutante, mas orgulhosa, a vingança não é fim, é começo. Inês, agora adolescente, questionava, mãe, valeste a pena? Respondia, valia libertar-nos. Miguel, curado e artista, pintava murais do Douro com temas de redenção. O Zé e eu envelhecíamos graciosamente, viagens pelo mundo, Marrocos, Itália, provando que a família escolhida viaja leve. Às vezes, à noite, sonho com a hipoteca, o carimbo, os olhos dos pais. Acordo com o coração acelerado, mas o Zé sussurra, passado. Sim, passado, como o fado que cantamos, mas não vivemos. Em Portugal, onde o sol se põe no Atlântico com promessas de amanheceres, aprendi que a verdadeira herança não é loja ou dinheiro, mas a coragem de cortar laços podres. Hipotequei a ilusão familiar por 500 mil, ganhei uma vida inteira. E isso, caros leitores, é o melhor retorno.